Olá, neste segundo semestre de 2018, o curso de Medicina Veterinária da ULBRA completa 25 anos de funcionamento. Então esse é o tema do ULBRA Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo apresentando Celso Pianta, que tem graduação e doutorado em Medicina Veterinária, é docente da ULBRA e atua em áreas como mastite bovina, bacteriologia, diagnóstico, microbiologia e higiene. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Também quero apresentar Simone Tomé, que tem graduação em Medicina Veterinária e mestrado em Genética e Toxicologia Aplicada, é docente da ULBRA e atua na área clínica para cães e gatos, com ênfase em endocrinologia, neurologia e toxicologia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. E também quero apresentar Paula Nicole Moraes, que é acadêmica do curso de Medicina Veterinária. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Eu quero começar a nossa conversa com o professor Celso, que está no curso praticamente desde o início, não é, professor? Sim. E quais foram os grandes momentos que o senhor recorda nesses 25 anos do curso de Medicina Veterinária da ULBRA? Ah, professor Cláudio, são muitos os bons momentos que nós tivemos. Nesses 25 anos foram muitos eles. Vamos imaginar o primeiro, sim, quando tivemos a nossa primeira aula. Olha só, isso é verdade. Isso no mês de agosto do ano de 1994. Primeiro curso de veterinária da região metropolitana numa universidade de caráter privado, porque nós só tínhamos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois as universidades federais de Santa Maria, na época ainda nós tínhamos as privadas, poucas, mas uma em Uruguaiana, e outra em... não consigo lembrar no momento, mas bueno, nós éramos na região metropolitana a primeira universidade privada, então era um desafio nós iniciarmos um curso e foi um sucesso. Para nós foi muito grande iniciar esse curso. Tanto que 25 anos depois a gente está comemorando, né? Comemorando e com uma grande vantagem. Nós tínhamos e temos até hoje talvez o maior hospital em área construída, o Hospital Veterinário de Curso Veterinária do Estado. Olha só. Provavelmente seja a nossa universidade, o curso veterinário da ULBRA, seja aquele que tem o hospital com maior espaço físico. E, obviamente, com toda a dedicação, não só para o ensino, mas também para o atendimento de tutores de pequenos animais, ou de animais de companhia, e também de animais de grandes animais como equinos. Então, o hospital veterinário, professora Simone, na verdade, ele faz parte do processo formativo dos alunos, como o professor Celso comentou, mas também tem um braço que atende a comunidade? Na verdade, o hospital ele atua nas aulas da graduação, então várias aulas práticas de diversas disciplinas ocorrem dentro do hospital, então tem tanto o atendimento clínico em aula prática, tem a parte de laboratório de aulas práticas também que ocorre no hospital e o curso de residência, que é a pós-graduação, é uma especialização. Então o atendimento externo ocorre basicamente em decorrência da pós-graduação, que é a residência. A residência. Paula, uma atuação, digamos assim, como o professor Celso comenta, no hospital bem estruturado, isso para acadêmico faz toda a diferença? Faz toda a diferença, principalmente pela questão do contato que o aluno tem desde o início com os animais. A base do nosso ensino prático é enorme pela questão da proximidade que a gente tem, como o professor falou, de um grande hospital veterinário, tanto em área física quanto em áreas especializadas, quanto a clínica, a cirurgia, a área laboratorial. Então isso é de grande valia para nós no nosso crescimento profissional. Assim como a Paula comentou sobre a rotina de aula prática, uma das grandes vantagens é que a partir do momento que o professor está dentro da sala de aula ensinando o conhecimento para o aluno, em um outro momento aquele mesmo professor está na rotina do hospital, aplicando aquele conhecimento. Então o aluno pode estar conosco dentro de sala de aula e também na rotina, e o conhecimento é o mesmo. Quer dizer, complementa toda essa discussão teórico-prática? Exatamente, Ela exatamente. Acontece... Não são profissionais diferentes. Então, aquilo que eu ensino em sala de aula é aquilo que eu aplico na rotina e assim ocorre em todas as áreas com todos os professores. Olha, perfeito. Professor Celso, conta um pouco para nós a infraestrutura do hospital universitário, para quem não tem esse conhecimento. Bueno, a nossa infraestrutura ela está calcada nas salas de atendimentos ambulatoriais, para atendimento de animais de pequeno porte, está baseada em laboratórios,
além de, claro, o bloco cirúrgico, não é? Isso é a professora Simone, que está no hospital com bastante frequência também, pode me ajudar. O bloco cirúrgico de pequenos e de grandes animais, né? Nós dividimos na veterinária os animais nessa terminologia de grandes e pequenos. O que são grandes e pequenos, Pois é, não é professor? necessariamente dimensão, embora também esteja incluído, mas fundamentalmente se consideram animais de companhia, né? Cães, gatos. Nós entendemos como uma terminologia comum pequenos animais. Sim. Animais, grandes animais seriam os bovinos, equinos, embora é óbvio que se nós fôssemos apenas pensar em dimensões, os suínos não fariam parte, nem as ovelhas, nem os caprinos. Né? Mas é que suíno, caprino e ovino não são animais de companhia. Temos todos os laboratórios que são necessários para que se faça o aprimoramento do diagnóstico, o diagnóstico por imagem, por várias formas de imagem, seja o diagnóstico pelo raio-x, seja o diagnóstico por ultrassonografia, seja o diagnóstico por tomografia. Isso está preparado e estamos equipados no hospital, assim como estamos equipados também com laboratórios de patologia, com laboratório de microbiologia, com laboratório de reprodução animal, que atende também as duas classes de animais, os grandes e pequenos, né? E o laboratório também de parasitologia. Né? O laboratório de análises clínicas, o laboratório de patologia clínica, exames de sangue, exames de urina, né? Todo esse elenco de exames complementares, eles são, e auxiliares ao diagnóstico, todos eles são realizados no hospital. E como diz a professora Simone com muita propriedade, o professor dessas disciplinas também, né, da parasitologia, da diagnóstico por imagem, da patologia, também é o mesmo que está no laboratório fazendo os exames. Olha, que bacana. Né? Para o aluno isso é importante, né, porque é o mesmo olhar que ele acompanha, né? É a mesma pessoa. E, obviamente, isso aproxima. E, aliás, é uma característica muito nossa da UBRA, do curso de veterinário, e a Paula, que está aqui, poderia até discordar. Uma característica que nós temos aqui na curso de veterinária é uma proximidade muito grande na relação professor-aluno. Nós temos feito isso desde o início, isso lá se vão 25 anos, mas nós temos cultivado e nunca tivemos nenhum tipo de arrependimento com esse tipo de relação mais próxima de auxílio. Os professores estão à disposição dos alunos e os alunos chegam aos professores com muita liberdade, para pedir qualquer tipo de auxílio. Isso a gente sabe porque alguns alunos vieram de outras instituições de ensino e de alguma forma relatam que tinham alguma dificuldade de se aproximar de algum determinado professor por um distanciamento imposto, coisa que aqui nós não temos feito esse tipo de atitude, nós não tomamos essa atitude. Isso dá diferença na formação, né, Paula? Completamente. A gente tem a liberdade de nos portar aos nossos mestres, sempre com muito respeito, só que eles desde o início eles nos acolhem. É uma fase, muitos alunos eles estão ali, até porque hoje em dia as pessoas estão entrando na faculdade mais novas, muitas vezes os alunos eles não têm a certeza de que estão fazendo a coisa certa. E essa proximidade com os professores nos permite aprender experiências pessoais deles, experiências da carreira que eles já construíram até aqui, e isso vai nos mostrando o que futuramente pode acontecer conosco. Isso vai nos ajudando a decidir nossas próximas decisões. Tanto se a veterinária é o que nos atrai, tanto quanto decidir a área. Né? A gente sabe que a medicina veterinária ela tem inúmeras áreas de atuação, o médico veterinário, e é muito importante que a gente comece desde cedo a definir a área que tu queira trabalhar para conseguir te dedicar durante o curso. E essa proximidade com os professores nos ajuda muito também nessa parte. Apenas complementando o professor, a gente tem também o setor de necropsia no hospital veterinário. Também é importante que muitas vezes a veterinária não pode salvar, mas é importante saber o que houve com o animal. E a gente tem isso também. Para estudos e para pesquisa. Para estudo, para ensino. E até para esclarecimentos de casos, exatamente. Ah, olha só. Porque a necropsia para o veterinário é um serviço de investigação de alguma causa-morte, de alguma lesão no cadáver, que o cadáver não relata. Perfeito, sim. E o serviço, a abertura, o exame cadavérico, ele para nós é extremamente importante, porque ele muitas vezes é a elucidação de um problema, não é verdade? É verdade.
Olha só, professora Simone, pensando agora nos animais de estimação, como o professor Celso comenta, cães, gatos, assim, esses animais mais próximos, quais são as principais enfermidades que acometem esses bichinhos? Os motivos das consultas são diversos e atualmente a gente atende cães e gatos de todas as idades. Né? E o que tem favorecido, a medicina veterinária tem favorecido a longevidade desses animais. Né? Então, cada vez mais os animais estão atingindo uma idade mais avançada. Pelo cuidado que se oferece. Pelo cuidado que se oferece a eles, tanto em termos de alimentação, quanto em termos de prevenção de doenças. Né? Muitos animais, eles não vão no veterinário porque estão doentes, eles vão no veterinário para também fazer um check-up. Medicina preventiva? Sim, medicina preventiva, para saber como está. Então, eu estou aqui anualmente porque o veterinário precisa avaliar este meu paciente. Né? Então, não é só agora aquele animal que foi para o veterinário porque está doente. Né? Então, isso tem favorecido o fato dos animais atingirem uma idade mais avançada. E, infelizmente, né, ou felizmente, as doenças relacionadas com os animais idosos acabam sendo as mais frequentes. Né? E aí isso inclui doença cardíaca, doença renal e as neoplasias. A gente poderia dizer assim, quem tem um cachorrinho, um gatinho, que seria aconselhável também fazer uma consulta preventiva? Com certeza, com certeza. Olha só, se o ser humano atinge a longevidade, os animais também buscam a partir de pesquisa de cuidados, né? Exatamente. Sim, assim como uma pessoa não vai no médico só quando está doente, né? Isso é o ideal. Né? Então, toda a questão de orientação, tem tutores que nunca tiveram animais e aí adotam um filhote e aí não tem a mínima noção do que fazer com aquele filhote em casa. Né? Então, o tipo de comida, vacinação, vermífugo, né? Então, todos os cuidados e orientações fornecidos para que esse animal tenha uma boa qualidade de vida. Olha só, Paula, só uma pergunta ainda quanto ao curso. Quantos semestres dura o curso? E é tempo integral, tempo parcial? Como funciona? O curso ele tem duração de 10 semestres. 10 semestres, 5 anos, 5 anos. E ele é de caráter integral. O que nos possibilita são algumas disciplinas que tem em conjunto com a agronomia, que é um curso noturno, disponibiliza algumas disciplinas noturnas, mas o curso é de caráter integral, durante manhã e tarde. Quer dizer, a pessoa que opta pela medicina veterinária, pelo menos aqui na UBRA, precisa saber que a dedicação é bastante intensa. É intensa, exatamente. É intensa e até pela busca de estágios, né? Então, muitas vezes, algum período do dia tu não tem aula, não tem aula teórica, mas pela proximidade com o hospital veterinário, a gente tem essa oportunidade e muitas vezes o interesse de buscar um estágio. Mas ele precisa de muita dedicação. Muito bem, nós vamos para o intervalo e já voltamos. O curso de Medicina Veterinária da UBRA completa 25 anos de existência. Esse é o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. E temos como convidados professor Celso Pianta, professora Simone Tomé, do curso de Medicina Veterinária, e a acadêmica Paula Nicole Moraes. Professor Celso, eu queria tocar num assunto que interessa bastante quem estuda, quem pensa em estudar. Qual é o mercado do médico veterinário nos dias de hoje? Professor Cláudio, o mercado do médico veterinário é um mercado extremamente amplo e a perspectiva é que ele seja mais abrangente ainda. Nós sabemos que uma questão bastante assim, social é a solidão humana. E há muitos casais, inclusive, a gente sabe que optam por não ter filhos e viver com um animal, um cão, um gato, ou mais do que um, né? Mas, bueno, o animal está aí. E isso significa que os animais, como disse a professora Simone, os animais precisam ser atendidos por um veterinário, precisam ter um tratamento, inclusive aves veterinárias. Esses animais silvestres também são atendidos? Animais silvestres é uma área que o hospital nosso também atende. Olha só. Né? E existe uma situação, né, que é a proximidade que está acontecendo de vários animais que sempre foram animais de natureza livre, de vida livre, muitos estão sendo trazidos para o convívio com o ser humano. E isso significa que, obviamente, o veterinário precisa conhecê-los, estudá-los, né? E até porque, de alguma forma, tem uma
implicância de um certo desconhecimento do que esses animais podem trazer a nós. E se nós pensarmos também do lado do animal de produção, aí nós teríamos os bovinos, teríamos os suínos, teríamos as aves. Né? Dessas 3 espécies, principalmente, bovinos, suínos e aves, nós temos o Brasil que desponta, né, como o maior rebanho comercial bovino do mundo. E nós temos um padrão de exportação no ranking mundial, de destaque mundial, o Brasil. Olha só. Né? E está cada vez melhorando mais, porque a possibilidade de nós termos um país isento de vacinação contra a febre aftosa significa que nós estamos conseguindo ampliar o mercado exportador de carne para muitos e muitos países que até agora não importavam carne brasileira porque tinha o receio da presença do vírus da febre aftosa. E uma coisa é lógica, professor, a população humana não diminuirá. Sempre vai ampliar-se e precisa se alimentar. E nós estamos observando também que, economicamente, as populações estão melhorando um pouco o seu padrão econômico. E uma das primeiras coisas que o ser humano faz quando melhora economicamente é comprar mais comida ou comprar certos alimentos que não comprava antes porque não tinha condições. Isso significa trabalho para o veterinário, não é? A empregabilidade. Exatamente, aumenta. porque nós precisamos ter. É estimado pela Organização Mundial da Saúde que nós necessitemos 100% de alimento para oferecer para essa população, porque há uma diminuição da pobreza absoluta. E então nós vamos ter pessoas que vão comer mais e que vão comprar mais comida. Perfeito. E nós precisamos oferecer 100% a mais de alimento, seja de origem animal, seja de origem vegetal, não importa. Nós temos 2/3 da terra que é água, 1/3 é habitável, que é terra, e nós temos que dividir com pessoas, com produção de alimentos animais, vegetais, e não podemos ampliar essa área, né? Por isso que eu digo, é uma área extremamente, uma profissão de muito futuro, em termos de futuro, de ampliação de futuro, porque digamos assim, não é criação ou inspiração, isso é a realidade. É a realidade. É a realidade. Né? Olha, é uma boa notícia, né, Paula? Isso é uma ótima notícia. E o que te levou para o curso de veterinária? Primeiramente, eu acho que é o contato com os animais, apesar de que muitas pessoas iniciam o curso sem ter esse contato, mas pela questão, eu sempre me interessei muito pela área de produção alimentícia. Olha então, só. tanto é que é a área que eu pretendo trabalhar, na produção animal, produção principalmente de carne, e isso é uma coisa que nos motiva porque, como o professor falou, a produção ela vai precisar aumentar. E não temos espaço para aumentar. E isso é uma coisa muito importante para nós, é que o Brasil é um país em evolução nessa questão, porque é um dos países que mais tem área para isso, que é onde a gente vai ter que crescer produtividade. Crescendo produtividade, obviamente, precisa de um médico veterinário atuando para isso. Olha. Fora as outras áreas. A veterinária está completamente ligada também à saúde humana. Tem muitas doenças que elas são transmitidas por animais, muitas vezes por falta de conhecimento, tanto em vigilâncias, com estabelecimentos que tenham produtos de origem animal, como o professor falou do mercado, mas também como restaurantes. Dentro de todas essas áreas, o médico veterinário se inclui. É perfeito, não conhece, não tem essa dimensão. Mas também, professora Simone, o curso também oferece, via hospital universitário, o curso de extensão. A senhora poderia dizer quais são esses cursos? A gente tem atividades proporcionadas pelo curso, desenvolvidas pelo setor de extensão da universidade, que são as atividades extensionistas. Então, o projeto de extensão universitária Castração de Cães e Gatos, tem o projeto de atendimento de equinos e o projeto de odontologia. Algumas atividades especiais, que não são ao longo de todo o semestre, ocorrem em dias específicos. Então, a instituição tem o Dia da Responsabilidade Social, esse ano foi em novembro, ou seja, o Dia da Responsabilidade Social. Ele tem a atuação da medicina veterinária, mas também de outros cursos da instituição. Então, a gente faz o atendimento em áreas carentes também. E o curso de medicina veterinária comemora o Dia Internacional dos Animais, que é em outubro, ou seja, nesse dia é realizado castração de cães e gatos machos, vacinação e atendimento de equinos. Então é aquela atividade que conta com a participação de praticamente todos os professores que atuam na rotina clínica, cirúrgica e laboratorial, porque muitos pacientes precisam, naquele momento, de algum exame especial, de exame de imagem, de exame de sangue, microbiológico, parasitológico. Então, tem o atendimento e o comprometimento também dessa assistência
do diagnóstico complementar, mas os professores de clínica, cirurgia e anestesiologia atuando ativamente com os alunos dentro desse momento. Professora, castração de cães e gatos, por que isso é recomendável? Como eu mencionei antes, a gente atua dentro da medicina veterinária na prevenção de doenças. Sim. E a castração, ela acaba envolvendo também essa questão preventiva, principalmente doenças relacionadas com a interferência de hormônios, tanto no macho quanto na fêmea. Olha só. Então, a castração do macho vai poder prevenir, além da neoplasia de testículos, ela também previne doenças prostáticas, por exemplo. A castração da fêmea ajuda a prevenir tumor de mama, ajuda a prevenir neoplasias uterinas ou outras doenças de útero e ovário, que também comprometem a vida dos animais. A própria castração, além das doenças do trato reprodutivo, vão prevenir, por exemplo, uma complicação de um diabetes numa cadela. Muito interessante. E isso tudo, professor, isso vem tudo através, obviamente, da pesquisa, como a gente comentou antes. Né? Exatamente. Né? Olha que todo maravilha. esse conhecimento ele aflora exatamente dos trabalhos de pesquisa. E nós temos alguns, não é, professor, egressos do curso que estão em posição de destaque na medicina veterinária. Tem vários ex-alunos nossos, o que obviamente nos dá um orgulho, nos deixa muito orgulhosos. Porque naturalmente não se pode negar o esforço individual dessas mesmas pessoas. Né? Mas nós, de qualquer maneira, contribuímos como uma terra fértil, né, para que essa semente pudesse crescer, germinar e florescer. Tanto que a professora Simone foi aluna do professor Celso. Foi, nós estamos aqui... E a Paula hoje é aluna da professora Simone. Que legal. Nós estamos aqui hoje em 3 gerações, né? Que bacana isso. Nós estamos em 3 gerações. Né? O mais velho, uma geração intermediária e a geração mais nova, representada pela Paula. Que legal. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu queria pedir agora cada um de vocês desse um recadinho final, assim, para fechar a nossa conversa. Professor Celso, qual é o seu recadinho final? Meu recado é que, primeiro, o curso veterinário, ele é, para quem deseja realizar o curso, estudar veterinária, eu queria convidar a conhecer, antes de qualquer coisa, conhecer o nosso curso aqui da universidade, as instalações que nós temos, o corpo docente que nós temos. E garanto que, pela variedade de ações que nós temos desenvolvido dentro da profissão, o curso de veterinário ele vai oferecer uma ampla variedade de opções. Tanto em todas essas que já foram muito bem comentadas, tanto pela professora Simone quanto a Paula, com relação à clínica, à cirurgia de diversas espécies de animais, à produção, à reprodução animal, à medicina preventiva, que vive atualmente um momento que a gente conhece como saúde única. A Organização Mundial da Saúde, desde o ano de 2000, não fala mais, em 2010, não fala mais em saúde animal, saúde humana apenas, como algo excludente, ao contrário, junta como uma saúde, que é a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. E nós, veterinários, extremamente envolvidos nisso, até porque existe, né, do professor Cláudio, uma evidência de que aproximadamente 250 doenças humanas são de origem animal. Muito bem. Professora Simone, o seu recado? Eu me orgulho muito de ser médica veterinária. Que legal. E eu acredito hoje que é uma das profissões mais importantes que existe dentro da sociedade. Né? E uma coisa que me deixa muito feliz é que cada dia mais existe o reconhecimento da sociedade como o médico veterinário, uma profissão importante, né? Tendo essa profissão, reconhecendo a importância do profissional, do médico veterinário. Né? Então, isso, cada dia mais a gente tem ganhado nosso espaço dentro do mercado de trabalho, né? E o reconhecimento dessa importância. Muito legal isso, né? Paula, o seu recadinho final? Eu gostaria de deixar um recado para tanto para quem está ingressando no curso ou para quem tem vontade, é que procure desde o início, não só a se dedicar da questão teórica, mas que procure estágios desde o início, que pesquise, que faça estágios em diferentes áreas, que tenha conhecimento da maioria de áreas que tu puder, para que isso ajuda muito a tu ver, tanto a se interessar por alguma área nova, que muitas vezes o aluno entra e, dado momento, conhece uma área diferente e acaba se identificando. Então, até para que ele possa descobrir a área que ele quer e até para que ele conheça as outras áreas que a medicina
que a medicina veterinária possui. Então, meu recado final é esse, que o aluno ou que o futuro aluno, ele se dedique mais em fazer estágios extra universidade também, que procure, porque é aqui dentro que a gente tem essa oportunidade. Depois que a gente sair da universidade, a gente já vai ser profissional e a gente precisa trabalhar. Então, acho que essa hora de aprender, aqui dentro a gente tem uma oportunidade ímpar e o aluno ele tem que aproveitar isso. Então, meu recado é esse. Muito bem. Então, muito obrigado, professor Celso, muito obrigado, professora Simone, muito obrigado, acadêmica Paula, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!